Fala, meus amigos do segmento óptico, tudo bem com vocês? Estamos aqui para cumprir mais uma promessa aqui de uma aulinha aqui para vocês, e hoje nós vamos falar sobre venda casada no segmento óptico, né? Para a gente tratar sobre esse assunto, eu trouxe aqui um slide onde eu vou tentar trazer um guia, né, para que vocês entendam a lei, quem fiscaliza e as consequências dessa prática no segmento óptico, tudo bem? Vamos lá. Para a gente desvendar, né, o que é venda casada, é essencial que nós façamos 3 perguntinhas para vocês, certo? O que é a venda casada exatamente, né? A quem compete fiscalizar a venda casada e quais são as consequências, né, da prática de venda casada. Então vamos lá. A base legal do Instituto Venda Casada, ele está aonde? Ele está no Código de Defesa do Consumidor, certo? A prática de defesa. Aí aqui o slide diz o seguinte, e onde é que ele fica guardado? Ele fica guardado no inciso 1º do artigo 39 da Lei 8.078 de 1990, mais conhecido como Código de Defesa do Consumidor, certo? Lá no artigo 39 ele diz o seguinte, ó, é vedado ao fornecedor de produtos ou de serviços, e aí nós em vídeos passados nós já falamos que o vendedor de produtos diz respeito ao dono de ótica e o vendedor de serviço diz respeito ao consultório, né, ao optometrista ou a qualquer outro profissional, certo? Então, ó, a venda casada, ele é o instituto que está lá no artigo 39 e diz que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, o que? Condicionar o fornecimento de produtos ou de serviços ao fornecimento de outro produto ou outro serviço sem justa causa a limites quantitativos. Então vamos lá, o que é que eu preciso que vocês entendam? O Instituto Venda Casada, ela é o quê? Uma prática abusiva, guarda essa informação. Prática abusiva. Venda casada, ela é uma prática abusiva, certo? O ponto central desse instituto é condicionar a liberdade de escolha do consumidor, né? Onde ela não pode ser restringida. Vamos ver se a gente esclarece um pouco melhor essa situação. Para isso, eu vou trazer aqui um exemplo que aconteceu lá na minha casa, certo? Um belo dia, o meu pai, que tem uma vaga de táxi, certo? Ele, logo que ganhou essa vaga, obviamente ele precisou comprar um carro, né? E existe um serviço em alguns bancos aí que vendem esses carros para os taxistas com juros mais baratos, certo? Então, o que foi acontecer? Meu pai procurou um banco para comprar esse carro, né? Foi tudo aprovado, só que na hora do banco liberar o crédito para a compra do carro, o que foi que aconteceu? O gerente do banco informou que o financiamento só seria liberado se ele contratasse um seguro do veículo com o banco, ou seja, isso impediu que meu pai pudesse pesquisar ou contratar um seguro de outra empresa, né? Ou seja, o banco condicionou a venda de um serviço, que era o financiamento do carro, à venda de outro serviço, ou seja, meu pai só pôde contratar um serviço do banco se ele contratasse um outro serviço que ele poderia, né, contratar em outro local ou até mesmo mais barato. Então isso, gente, caracteriza a venda casada. Perceberam aí? É quando a venda de um produto ou serviço é condicionada à aquisição de um outro produto ou de um outro serviço. Acontece direto também com vocês, sabe quando?
Hoje não tem mais, né? Mas antigamente a gente ia contratar um serviço de telefonia residencial, né? Aliás, desculpe, quando nós íamos contratar um serviço de internet, as empresas só prestavam serviço de internet para você se você contratasse um serviço de telefonia residencial. Vocês lembram? Né? Antigamente era bem assim que funcionava. Hoje tá bem melhor. Então aqui, ó, trazendo para a realidade da óptica e da optometria, eu separei aqui 2 exemplos para vocês, certo? Um de produtos vinculados e outro de serviços vinculados. Primeiro exemplo, uma óptica que só vende lentes de contato se o cliente também comprar um par de óculos na mesma loja. Ou seja, você vai em uma óptica a fim de comprar um par de lentes de contato, né? Então o dono da óptica diz o seguinte: rapaz, eu te vendo essa lente de contato, mas obrigatoriamente você é obrigado a comprar um óculos. E se eu não quiser comprar óculos, eu não te vendo a lente de contato. Mais ou menos por aí. Então o cliente é impedido de comprar os óculos em outro estabelecimento de sua preferência. Estão percebendo aí a obrigatoriedade de você adquirir um produto único e exclusivamente se você adquirir um outro produto fornecido pela mesma empresa? Isso é uma prática abusiva, certo? Que o Código de Defesa do Consumidor classifica como venda casada. E quando isso acontece na venda de um serviço, um ponto crucial e esclarecedor do Instituto Venda Casada se dá da seguinte forma. Muita gente me pergunta a questão dos consultórios dentro de uma ótica. Inclusive, aqui nós temos em algum lugar aqui, né? Nós temos um card falando de uma outra aula que nós tratamos sobre o assunto, tá? Onde eu explico que o consultório médico dentro de uma ótica não é permitido, e explico também, comento também que não é porque você tem um consultório optométrico dentro de uma ótica que você vai praticar a venda casada. Porém, as chances de você ser condenado pela prática de venda casada, elas aumentam demasiadamente, certo? Então vamos lá, trazendo um pouquinho aí do que eu falei. Atendendo o interior da ótica não configura obrigatoriamente o Instituto, a prática da venda casada, certo? Essa infração não está localizada, a infração não está localizada no consultório, mas na prática comercial, ou seja, a chave para a legislação é simplesmente, né, dissociar a consulta da venda do óculos, né? Lente de contato, qualquer outro produto, né? O consumidor ele deve ter total liberdade para levar a sua receita e comprar onde desejar. O que é que eu quero que vocês entendam aqui? Quero que vocês mentalizem aqui, certo? Existe aquela propaganda, né? Consulta grátis. Consulta grátis. Então, quando uma ótica, uma empresa, ela propaga consulta grátis, ela tem que realmente entregar a consulta para o seu paciente, certo? Ela não pode, porque o paciente não comprou o óculos, ela não pode reter a consulta, certo? Tá lá, consulta grátis. Mas professor, se a minha propaganda disser consulta grátis na compra do óculos, vamos lá. Eu entendo que a frase consulta grátis, a propaganda, né? Consulta grátis na compra do óculos não caracteriza venda casada. Porém, eu ainda não conheço nenhuma decisão judicial ou jurisprudencial tratando ainda do assunto, né? Mas a argumentação, a tese de defesa é mais ou menos nesse sentido, certo? Então, professor, então você está dizendo que eu posso abrir um consultório optométrico dentro da ótica? Não estou dizendo isso. Não aconselho ninguém a fazer isso, certo? Porém, não é o fato de você ter um consultório dentro da ótica. O simples fato de você ter um consultório dentro da ótica, um consultório optométrico, né? O simples fato de você ter um consultório optométrico dentro da ótica não caracteriza
venda casada. O que vai caracterizar a venda casada é se você atrelar ao serviço de saúde a obrigatoriedade de comprar óculos. Aí sim vai ser venda casada, tá bom? E professor, e quem é que é o responsável para fiscalizar o Instituto Venda Casada? Muita gente pensa que é a vigilância sanitária, certo? A vigilância sanitária não tem a competência legal para fiscalizar e principalmente sancionar as empresas por venda casada. Embora os agentes sanitários possam agir com boa vontade, né, no que diz respeito a querer impedir a prática da venda casada, a lei que rege a venda casada, ela faz parte do Código de Defesa do Consumidor e não da legislação sanitária, certo? Então, a fiscalização dessa prática está fora das atribuições legais de quem? Da vigilância sanitária. E quem são as autoridades competentes para fiscalizar a venda casada? As autoridades competentes são aquelas que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, também conhecido por SNDC. Quem são essas autoridades? Os PROCONs, certo? Os Ministérios Públicos, as Defensorias Públicas e as entidades civis, né? O IDEC, o FNEDC e até mesmo o IMETRO. Onde é que está escrito isso, professor? No decreto 2181 de 1987, certo? E quem não tem competência para fiscalizar a venda casada? Obviamente as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. Por quê? Porque elas não fazem parte do Sistema Nacional de Defesa e Segurança de Defesa do Consumidor. Desculpe. E se essa autoridade insistir em fiscalizar, em notificar e até mesmo sancionar uma ótica por venda casada? Bem, aí o agente vai estar praticando crime de abuso de autoridade, né? Porque constitui abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional, certo? Então, se a vigilância sanitária quiser argumentar, sancionar, né, fiscalizar a venda casada, você já está sabendo que você pode simplesmente dizer para ele: olha, fiscal, com toda venha, com todo respeito, eu devo lhe informar que você não tem competência para fiscalizar a venda casada, infelizmente. Né? E aí, pessoal, conhecer essa legislação, né, conhecer sobre a competência de quem pode lhe fiscalizar, ela é uma proteção para o seu negócio, né? Você não pode esquecer nunca que diante de uma fiscalização de alguma autoridade, o seu primeiro advogado é você mesmo. Como é que você pode ser o seu primeiro advogado? Adquirindo conhecimento, que é isso que eu estou tentando trazer para você. Então, curte aqui esse vídeo, compartilhe, gente, se inscreve. Muita gente está assistindo o vídeo e não está se inscrevendo, falta pouca coisa para a gente alcançar os mil inscritos, que para mim vai ser muito bom. Então, se inscreve aqui no canal, tá? Obviamente, curte, compartilha, troca essa ideia com quem você achar que precisa desse conhecimento também, valeu? Professor, o cometimento da infração venda casada caracteriza crime, né? Ou ela é apenas uma infração administrativa? Eu vou tratar agora sobre a evolução das consequências de crime para infração administrativa, certo? Até o ano de 2011, até a data de 30 de 11 de 2011, a prática de venda casada ela era considerada um crime, né? Com uma detenção pesada, até de 2 a 5 anos, ou multa, certo? Até 2011, quem fosse flagrado praticando venda casada, né, ia responder por esse crimezinho aqui, tipificado na Lei 8.137 de 1990, certo? Em
No ano de 2011, a Lei 15.529 ela revogou os artigos que caracterizavam a venda casada como crime. Então, hoje, a venda casada não pode mais ser considerada como um crime. Né? E pulei aqui, né? E a gente já existe uma jurisprudência falando sobre isso, né? Que foi a respeito de uma apelação criminal lá no Tribunal de Justiça do Paraná, né? Onde o juiz foi categórico em dizer que a prática de venda casada deixou de ser crime para ser apenas infração administrativa. Então pode ficar tranquilo que a Justiça confirma que a regra hoje é a sanção administrativa e não penal. E quais são as sanções administrativas que em vigor, né? Que sujeitam as pessoas de praticar a venda casada, certo? Hoje a venda casada ela é tratada principalmente como uma infração contra a ordem econômica e as relações de consumo sujeito à sanção administrativa, né? Essas sanções elas estão na lei do Supercad, né? Onde prevê multas pesadas até para infração contra a ordem, né? Contra a ordem econômica, né? A partir do artigo 37. E também elas podem estar regulamentadas no decreto 2181 de 1987, regulamentado pelo SNDC, lá no artigo 18. Né? Só que eu quero que vocês tenham cuidado com um detalhe. Muito embora a venda casada em si não tenha mais o condão de ser caracterizado como crime, né? Existem algumas nuances do Código de Defesa do Consumidor que eu preciso explicar para vocês, certo? Quando a venda casada, e aí não é nem a venda casada, né? Vou já explicar aqui para vocês. Pode voltar a ser crime. Vamos lá. A descriminalização da Lei 8.137 não é um passe livre. Dependendo de como a venda casada é praticada, na verdade a propaganda, né? Como a propaganda é praticada, ela pode se enquadrar em outros tipos penais previstos no Código de Defesa do Consumidor, né? Quais são esses tipos penais? Fazer informação falsa ou enganosa, ou omitir informações relevantes, como também fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva, né? Para as duas práticas aqui, a detenção é de 3 meses a 1 ano e multa, certo? Então, cuidado com essa armadilha aqui, consulta grátis, certo? Então, uma ótica ou um consultório oferece ou anuncia consulta grátis. Isso acarreta o quê? Uma condição oculta, né? Após a consulta, o cliente só recebe a posse de sua receita ou forma optométrica se comprar o óculos no estabelecimento. Isso acontece pouco ou muito, certo? Não vai mais acontecer. Quem está assistindo isso aqui não vai mais fazer isso, né? Ou seja, se você está dizendo lá que sua consulta ela é grátis, se a pessoa não quiser comprar o óculos na sua ótica, você tem que entregar a consulta para ela, porque senão você vai ser enquadrado em um desses dois artigos aqui, o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor, que é caracterizado como crime, ou seja, fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação. Você disse para o consumidor que a consulta era grátis apenas na compra do óculos, né? Outro detalhe, consulta grátis com o oculista. Aí a pessoa vai lá pensando que o oculista é o oftalmologista, certo? Para quem atua na área de segmento óptico, obviamente vai saber que o oculista é o optometrista, mas para quem não, o seu João, que é agricultor, né, ele vai imaginar, ele com certeza vai imaginar que
o oculista se trata do médico, né? Inclusive os decretos de 32 e 34, em alguns artigos lá, eles são bem claros, né? Consulta com médico oculista. Então, eu entendo que o oculista, para o leigo, para a pessoa que não faz parte do segmento óptico, ele se refere ao médico. Quem vai ter essa consulta, ela vai ter a mais absoluta certeza que vai ser consultado com o médico. Então, fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva, certo? Detenção de 3 meses a 1 ano. Então, cuidado com esse tipo de propaganda. Isso aqui é um repeteco disso aqui, né? Após a consulta, o cliente só recebe a posse da receita ou forma optométrica se comprar o óculos no estabelecimento, isso aqui nós já comentamos, né? E a reclassificação legal, né? Esta prática deixa de ser uma simples venda casada e pode ser caracterizado como propaganda enganosa, ou as duas coisas, viu, gente? Vocês podem responder administrativamente por venda casada e podem responder criminalmente por propaganda enganosa ou afirmação falsa. A oferta grátis, que na verdade é condicional, pode levar o responsável a responder um crime de menor potencial ofensivo com pena de detenção de multa, como eu já falei no slide anterior. Então, venda casada no setor óptico, seus pontos de referência, definição clara. A infração está condicionada, que é importante, a infração está condicionada à venda de um produto ou serviço. Produto ou serviço a outro, ferindo a liberdade de escolha do consumidor. Então, quando você atrela a aquisição de um serviço à compra de um produto, você está cometendo infração de venda casada. E dependendo da propaganda, como está lá no seu estabelecimento, você também pode responder por crime. Cuidado! Fiscalização tem dono, a competência é dos órgãos de defesa do consumidor, PROCONs e etc. Vigilância sanitária não pode atuar por este motivo, sob o risco de abuso de autoridade. A consequência é híbrida, regra geral, infração administrativa com multa. Só que tem a exceção crítica, né, que é com relação à propaganda que eu acabei de falar. Pode se tornar crime, detenção mais multa, se envolver prática como propaganda enganosa, a exemplo de consulta grátis. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E se vocês acharem que eu mereço, por favor, se inscreva no nosso canal. Desculpa, compartilha, comenta, manda para alguém que você acha que trabalha no ramo óptico e precisa ter esse conhecimento, beleza? Pessoal, muito obrigado, tudo de bom para vocês e até a próxima. Valeu!